Agora me diz uma coisa, conta pra nós, tem algum alimento que poderia ajudar aquelas gestantes que estão tendo uma fase do enjoo, no início da gestação, estão ali sofrendo, aquela náusea, a gente sabe que é horrível, né? O primeiro trimestre principalmente. Que tipo de alimento elas poderiam favorecer nessa fase? Inicialmente o corpo não entende que tem um novo ser ali, né? Ele sube uma revolução. Então ele entende, opa, tem algo estranho aqui. Então, na tentativa de entender, né, acontece essa sintomatologia, né, de náuseas, enjoos, vômitos. Tem mulheres que têm até um quadro bem patológico mesmo, né, que precisa fazer tratamento medicamentoso. Mas existem algumas dicasinhas, assim, nutricionais para aliviar um pouco. Por exemplo, a mulher que está enjoando muito frequentemente ao longo do dia, é interessante que ela prefira refeições mais secas, né? Vai tomar o café da manhã, um beijozinho, sem ter nada junto, um leite junto, né? Um cuscuz, né? Há um alimento que realmente seja mais seco. O mesmo fazer para o almoço e para o jantar, né? Uma refeição mais seca. E deixar os líquidos para os intervalos. É importante também fazer pequenas refeições, né? Porque quando a mulher se alimenta, que está nesse quadro, né, de enjoo e náusea, quando ela se alimenta em grande volume, o volume do estômago fica alto, grande, a tendência de retorno gástrico é maior, então a náusea intensifica ainda mais, né? A probabilidade de acontecer o vômito aumenta também. Tem mulherzinhas que, gestantes, né, que sentem um alívio ao chupar limão, né? Tomar um pouco de suco de limão também ajuda a aliviar. Só cuidar para não fazer suco de limão com muito açúcar todo tempo, tá, gente? O gengibre também ajuda a aliviar a náusea, só precisa ter cautela, porque gestantes que têm hipertensão não devem consumir o gengibre com muita frequência, tá? E é mais ou menos isso, né? Existiam vários outros pontos que podem favorecer e aliviar um pouco, mas de uma forma bem geral é isso. Eu até acabei de lembrar aqui de um detalhe, né? Tem muitas grávidas que se queixam muito de estar com o intestino preso, né? Tá constipado e tal, até pelo próprio os hormônios aí que são alterados no momento da gestação. O que elas poderiam fazer, né? Que dica você poderia dar para quem tá hoje com esse problema de constipação? A constipação realmente é algo que as mulheres, as gestantes observam bastante, principalmente na segunda metade do segundo trimestre e terceiro trimestre, porque o bebê já está aumentando de tamanho, já começa a pressionar mais ali as alças intestinais, né? Então, o aumento do bebê favorece a pressão mesmo do intestino. Deixa a peristalse mais lenta. Isso. Né? E aí a lentidão, né, desse fluxo do intestino, né, do fluxo fecal, reduz. E existem sim estratégias que podem favorecer, por exemplo, aumentar ainda mais o consumo de líquido, principalmente da água, né, para deixar o conteúdo fecal, o bolo fecal sempre bem hidratadinho, né, e favorecer a evacuação. Consumo de fibras, né, deve acontecer ao longo de toda a gestação, mas ainda mais nesse período, né, onde há constipação, no segundo trimestre, terceiro trimestre. As fibras, gente, a gente encontra em frutas, em verduras, principalmente as folhosas, em grãos integrais, né, o arroz integral, o pão integral. Então é necessário que se faça o consumo diário. As frutas é interessante quando é uma constipação mais crônica, mais intensa, preferir as laxativas, né, ameixa, o mamão, abacaxi, a laranja, enfim. Isso faz toda a diferença, porque quando a pessoa está num quadro específico dela e se tem uma alimentação que vai ajudar e ela tem na mesa ou tem a oportunidade de escolher o alimento que ela vai colocar, né, para dentro, então escolha aquilo que vai ajudar a melhorar, né, a condição que você tem hoje aí. Café. No encontro que a gente teve, né, com as gravidinhas, elas abordaram muito com as grávidas, as gestantes da CDQ. Elas abordaram muito isso. Nossa, eu amo café, e dá vontade de tomar garrafa de café, dá vontade de dormir com a garrafa de café. Quanto, assim, tem um número, enfim, expressivo em xícara e em litro, a garrafa. Qual a quantidade ideal que essa grávida poderia tomar de café? Só abrindo parêntese, tá? Vocês gestantes que estão nos assistindo, eu também acho que sofrerei um pouquinho com essa questão de café. Porque eu sou viciada no gosto do cheiro do café. Enfim. O cheiro do café é bom demais. Eu entendo vocês, tá? E é por isso que eu não proíbo, não costumo proibir, mas claro, preciso ser cautelosa na questão da prescrição, né? A cafeína, quando consumida, né, em quantidades, em concentrações muito elevadas, além do que é recomendado no período da gestação, pode favorecer, por exemplo, uma certa taquicardia, né, um batimento cardíaco mais acelerado, pode favorecer a alteraçãozinha, a oscilação
da pressão, o consumo excessivo dessa cafeína pode favorecer um parto prematuro ou o bebê nascer com baixo peso. Então o consumo deve ser feito com cautela. E qual é esse consumo? 2 xícaras de café ao dia no máximo. E claro que isso é observado numa avaliação nutricional, porque vários pontos precisam ser avaliados para fazer a prescrição da quantidade individualizada. Mas de uma maneira geral, a orientação são 2 xícaras de café, tá? Xícaras dessas tradicionais de 200 ml, tá, gente? No máximo, levando em consideração, claro, a individualidade de cada um.